meus alunos, estamos aqui para mais um momento. Você se lembra? Se lembra de quê? De que nós já vimos toda a parte teórica da matéria concordância. Daremos atenção agora à prática. Faremos exercícios sobre a concordância verbal. Claro que de vez em quando eu apresentarei para você uma questão de concordância nominal só para girar, para que você entenda que tudo faz parte de uma produção textual. Então, depois da teoria, momento exercícios. Alguns objetivando a fixação das teorias. Outros já desafiando você para a realidade do concurso público, são os exercícios avançados. E aí, preparado para hora de praticar? Muito bem, meu aluno. Antes de começarmos a bateria, é necessário que você verifique se a claridade do ambiente está boa para você, se ela é suficiente para que você não tenha que ficar forçando a sua visão. Outra dica importante, cuidado com o local onde você está sentado. Cadeiras muito confortáveis prejudicam no processo da concentração. E olha que isso já foi provado. Muito bem, ruídos, desde que você possua uma concentração a toda a prova. E eu fico muito preocupada com esse ladrão de concentração chamado celular. Beleza? Muito bem. Se você já fez todos os trabalhos de fixação da base teórica, vamos para o exercício número 1. E, meu aluno, boa sorte. Número 1. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Mais uma questão para julgamento. E é você que vai decidir. Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar o verbo existir em lugar do verbo haver, desde que se faça a concordância adequada, escrevendo pode existirem circunstâncias. E aí, meu aluno, você concorda com essa afirmação? Claro que essa questão já é poderosa, vale muito a pena você acertar e, se não acertar, prestar atenção na resposta. É uma questão certa, pode confiar. Isso vai cair, essa questão vai cair. Ela trabalha, primeiro, com a noção de impessoalidade do verbo haver. O verbo haver, quando comunica tempo passado ou pode ser substituído pelo verbo existir, ele é considerado um verbo impessoal. Vimos na base teórica que verbo impessoal é aquele que não vai para o plural, só pode aparecer na terceira pessoa do singular. Preste atenção no nome, impessoal. Esse in é um prefixo que nega a pessoa. Se negou a pessoa, negou o sujeito, meu aluno. Então, por um recurso de proteção, a gramática decide. Vamos deixar os verbos impessoais sempre na terceira pessoa do singular. OBS. Há uma exceção, o verbo ser, que também fará parte dessa bateria. Mas, professora, o verbo haver, quando impessoal, não pode para o plural. Ok. E o existir? O existir pode. Motivo? O verbo existir sempre é pessoal. Não existe na nossa língua portuguesa possibilidade para o verbo existir aparecer impessoal em nenhum texto. Ele é pessoal por excelência. E se é pessoal, é porque há pessoa. E se há pessoa, é porque há sujeito. E se há sujeito, regra número 1 de concordância verbal, verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Mas vem a segunda pedra dessa bela questão. A banca, sabiamente, coloca o verbo existir em uma locução. E aí meu aluno vai ter que chegar com mais conhecimento. Ele não só deve provar que já sabe a mecânica do haver e do existir, como tem de provar que sabe sim flexionar locução. A locução verbal, ela apresenta uma fórmula fixa. Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Essa fórmula é fixa. O verbo principal
só poderá aparecer em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E essas são invariáveis, abrindo uma exceção para o particípio, que por funcionar como adjetivo, poderá sim sofrer flexão de gênero e número, jamais tempo e pessoa, somente de gênero e número. Então, é o auxiliar que sofrerá flexões para concordar com o seu sujeito. Neste momento, a banca anuncia a pluralização do verbo existir que está no local do verbo principal. Pergunto, isso pode? Será que eu posso, primeiro, trocar o haver pelo existir? Posso. Nenhum problema. Posso trocar o haver pelo existir, o existir pelo haver, lembrando que se eu colocar o haver no sentido de existir, impessoalidade, não flexão no plural. E o existir, se o sujeito autorizar, pluralizarei. Mas locução não autoriza a flexão do principal, só o auxiliar. Está feita essa afirmação. Está correta? Claro que não. Mas você entendeu quantas barreiras o meu aluno deverá transpor para chegar a esta afirmação? Que não concordo, professora. Girou bem, meu aluno. Reinando a paz, só para que você tenha tudo muito organizado, eu tomei um cuidado dobrado com essa bateria de concordância verbal. Após cada exercício, depois da minha rápida explicação, nem sempre tão rápida, né? Eu crio a resposta para você. Então vamos para a resposta. Incorreta. Toda vez que você estiver diante de uma locução verbal, saiba que o verbo principal nunca varia. Varia, não existe vareia. Varia. Ok, meu aluno? E aí, começamos bem? Está feliz? A primeira questão que eu sei que é a realidade de prova, que eu sei que você precisa dominar, porque está na prova, está no dia a dia, você já mandou bem. Professor, eu não mandei bem. Vacilei, perdi, Cláudia. Sem drama. Ainda há muitos exercícios. E olha, eu vou ser verdadeira com você mais uma vez. Não lamente os erros. Os erros, eles sinalizam para carências, ausências, deficiências. Mas você ainda possui tempo para resolver esse problema. Ainda há tempo para que você verifique a matéria e acerte dívidas cognitivas. Imagine errar lá no dia D, no dia do seu concurso. Há momentos que quando você acerta, há momentos onde você acerta a questão, e aí sim eu fico um pouco preocupada, porque o acertar sempre cria a imagem, ou pelo menos uma ilusão, de que eu já mando bem nessa matéria e meu aluno. É muito complicado isso. Qualquer assunto da nossa língua portuguesa, por mais simples que esse assunto pareça, nós poderemos criar questões muito complexas. Então, nunca subestimar a língua portuguesa e nunca se autovalorizar. É no sapatinho, é na humildade, mas com a certeza. Acertei e sei explicar. Porque quando você consegue fundamentar, você prova primeiro para você que tudo valeu a pena. Cláudia, eu assisti a aula, eu fiz os exercícios e eu consegui entender, memorizar e agora eu posso usar esse fenômeno. 10. Vamos para número 2. Número 2. Em qual item há erro de concordância? Partimos de um princípio que há 2 períodos. Um apresenta erro, você vai ter de marcar. Vamos nós? Primeiro, tal valorização reduz as exportações e aumenta as importações, meio pelos quais se compensa. Pronto. Os termos destacados pelos quais a banca, nesse momento, quer avaliar o seu conhecimento na matéria de pronome relativo. Segundo texto, os déficits na conta corrente do balanço de pagamentos passem a gerar. Agora, o verbo está no plural. Claro, se ele está no plural, devemos procurar um sujeito que
também estará no plural. Isso aconteceu? Passem concorda com o sujeito, déficit, que é o núcleo pluralizado. O segundo texto está belíssimo, todo perfeito, e a concordância verbal intangível. Mas o primeiro texto, meu aluno, vamos nós, um olhar clínico. Quais é pronome relativo? É. Meios pelos quais se compensa. Compensa por alguma razão, por algo. Por esse motivo, a preposição por foi colocada antes do os e por mais os, contração, pelos quais. Mas a pergunta é, o pronome relativo representa o substantivo que aparece antes ou um vocábulo que aparece depois desse? Sempre antes. O pronome relativo na nossa língua, ele possui dupla articulação. O que significa essa dupla articulação? Dupla articulação de qualquer pronome relativo é a condição que eles têm de sempre inaugurarem um tipo especial de oração. Eles sempre darão início a uma oração subordinada adjetiva. Primeira articulação. E a segunda, todos os pronomes relativos obrigatoriamente representam o seu antecedente. Representar o antecedente é ser sinônimo contextual. Então, é como se eu estivesse com o antecedente no lugar do pronome relativo. E é nesse momento que vamos conversar com o qual, que é um pronome relativo que não denuncia gênero, só número. Gênero é denunciado pelo artigo que obrigatoriamente acompanha o pronome relativo qual. Então, nós estamos com 4 possibilidades. O qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Ok? Professora, e esse artigo, com quem ele concorda? Sempre com o termo antecedente. Agora eu acho que você observou o problema. Meio é vocábulo feminino ou masculino? Masculino. Meio é vocábulo no singular ou no plural? Singular. Então, meu aluno, procede pelos quais ou deveríamos ter pelo qual? 10. Gabarito é o primeiro texto. É nele que há um problema. Um problema com relação ao pronome relativo e o termo antecedente. Pode acreditar que é o problema mais presente nas produções textuais. Quem não sabe usar pronome relativo, é nesse momento que ele erra. É no momento de articular a concordância. Cuidado! Da mesma forma que houve um erro da concordância do artigo com o antecedente, esse mesmo erro é projetado para o verbo. Fique esperto. Ok, Cláudia, então a resposta é o primeiro. Isso, mas vamos ao texto pronto para você. Primeiro texto está errado. Há erro no primeiro item. A expressão pelo qual, por mais o qual, sendo este o qual um pronome relativo, deve concordar com o referente, que está no masculino singular, meio. Logo, o trecho deveria estar assim. Tal valorização reduz as exportações e aumenta as importações, meio pelo qual, no outro item, o verbo passar está no plural para concordar com seu sujeito, déficit. E aí, girou bem? Você observou que isto que foi cobrado foi também ensinado? Nós conversamos sobre a matéria concordância verbal com a interferência dos pronomes relativos. Próximo, vamos nós. Na teoria clássica, a finalidade do Estado é promover o bem comum da sociedade, considerado como conjunto de condições que permite aos indivíduos atingirem o seu bem particular. 2 termos foram negritados: permite, que é um verbo, e atingirem, que também é verbo. Um no singular, outro no plural. Ok, Cláudia, mas cadê o desafio? A afirmação abaixo
Está correta ou incorreta? Meu aluno, é com você. Bom julgamento. Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte substituição no texto: trocar permite por permitem e trocar atingirem por atingir. A proposta é mudar o que está no singular ir para o plural e o que está no plural ir para o singular. Ir para o singular pode, professora? Meu aluno, o julgamento agora é com você. Faça logo o teste no contexto. Considero como um conjunto de condições que permitem aos indivíduos atingir o seu bem particular. E aí, certo ou errado? Espero que você tenha marcado errado. Por quê? Provoca-se erro gramatical e incoerência textual? Claro que não. Não, Cláudia, não. E eu vou explicar o motivo. Então, a afirmação é: provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer essa permuta. Nada disso. Preste atenção na resposta. Temos a possibilidade de dupla concordância, sem mudança de sentido, que é o mais importante, uma vez que há dois antecedentes para o pronome relativo que. O verbo pode concordar com conjunto ou condições. Lembra-se do partitivo? Uma parte no singular, outra parte no plural? Conversamos sobre isso na base teórica. Na letra B, o verbo atingir pode concordar ou não com seu sujeito implícito, que tem como referente indivíduos. Por uma questão de clareza, olha aí, ó, quando eu direciono a leitura do meu leitor, o conjunto de condições que permite aos indivíduos atingirem ou atingir. Brasileiro, você escolhe. É um caso de dupla concordância. Motivo? O partitivo, o sintagma principal com um momento singularizado e um momento pluralizado. Vale a pena analisar essa questão mais vezes, até todas essas explicações estarem aqui na veia, beleza? Isso é muito sério no capítulo de concordância. Preparado para o próximo? E eu sei que você está participando bem dessa bateria. E eu peço, foco, não descontraia-se. Eu quero você tenso mesmo. Quero você focada. Agora é hora de trabalhar em nome do 10. Meu aluno, vamos para a próxima atividade. Número 4. A frase abaixo está de acordo com as regras de concordância? É para você confirmar ou não. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores. Alguns fatos recentes estão contribuindo para um aumento da demanda, assim como das pressões inflacionárias. E aí, meu aluno, no que se refere à concordância, reinando a paz, você concorda com todas as articulações apresentadas? Espero que você tenha respondido. Não, não está perfeito esse texto. Há um sério problema. Preste atenção na segunda linha. Os consumidores pagam juros maiores porque obtêm crédito. Primeira pergunta, vá atrás do verbo número 1, pagar. Qual é o sujeito do verbo pagar? Os consumidores. São os consumidores que pagam. Mas você concorda que esse sujeito, os consumidores, é o mesmo sujeito do segundo verbo, obtém? Os consumidores pagam juros maiores, porque eles, os consumidores, obtêm crédito com prazos maiores e prestações menores. Ok, Cláudia, é verdade. O sujeito de pagar é o mesmo sujeito de obter. Então, meu aluno, vamos a uma retrospectiva. Nova reforma ortográfica é o acento diferencial de número do verbo ter e dos seus derivados. Esse acento não caiu depois de janeiro de 2009, quando assinamos a nova reforma ortográfica. Logo,
Se o sujeito é plural, leva o verbo para o plural. Obtém, por ser derivado de ter, tende a aparecer com acento circunflexo e não agudo. Se você pensou nesta direção, você acertou. Não está correta a concordância. E o texto, professora? Olha lá. Há um erro de concordância. Deveria ser: os consumidores pagam juros maiores porque obtêm, com acento circunflexo, aquele acento é a diferencial de número, crédito com prazos, né? Faltou ali o é e o tio. Maiores e prestações menores. Lembra-se daquela regrinha da acentuação relacionada à concordância dos verbos vir e ter. Pessoa do plural sempre acentuada. Então, os verbos vir e ter e suas formas derivadas, como obter, deter, reter, entreter, na terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo. Meu aluno não pode esquecer, não pode. A matéria é concordância verbal. Então, essa matéria está autorizada a trabalhar lá com a acentuação gráfica, que é capítulo estudado em fonologia. Legal? Muito bem, vamos continuar. Próxima atividade. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Mais uma vez, julgamento. A flexão de masculino no termo pensando indica que o pronome relativo que retoma nas relações de coesão o pronome algo e não o substantivo experiência. Cláudia, não entendi nada. Essa análise é feita dentro de qual contexto? Deste contexto. Antecipei desafio, agora foco no texto. A experiência da modernidade é algo que só pode ser pensado a partir de alguns conceitos fundamentais. A primeira palavra que eu preciso focar é o pensando. Ok, a segunda é aquele que aparece na primeira linha. Você concorda que esse que é um pronome relativo? A experiência da modernidade é algo o qual se pode... Você observou? Eu consegui trocar o que pelo segundo relativo universal, qual? E ao trocar, eu convoco o artigo masculino para concordar com algo que está no masculino singular. Então, leia mais uma vez a questão que deverá ser julgada. A flexão de masculino do termo pensado indica que o pronome relativo que retoma nas relações de coesão o pronome algo e não o substantivo experiência. Se o pronome relativo que tivesse voltado, estabelecido coesão com experiência, não poderia ter aparecido pensado, e sim pensada, porque o particípio, por funcionar como um adjetivo, ele deverá sofrer as mesmas flexões de um adjetivo, gênero e número. Então, certo ou errada a afirmação? Belíssima, está correta. Mais uma vez, quero lembrá-lo que o pronome relativo, ele mantém um compromisso com o termo antecedente. E esse termo antecedente funciona como um sinônimo contextual. Por esse motivo que o particípio pensado, que funciona semanticamente como um adjetivo, concordou com algo que está no masculino singular. Professora, acertei. Eu sei que você acertou. Agora eu quero o texto preparado da resposta só para que eu possa ler isso várias vezes. Ok, vamos para ele. Sim, está correta. Veja, a experiência da modernidade é algo que só pode ser pensado, quer dizer, algo pensado, a partir de alguns conceitos fundamentais. Lembrou-se da regra de retomada do pronome relativo? Pois bem, o verbo, inclusive no particípio, que estiver após esse pronome relativo, tem de concordar com o antecedente dele.
É como se fosse uma sequência, uma obediência à concordância nominal. Reinou a paz, introspectou, dominou. Vou chamar o próximo desafio. Exercício número 6. Assinale a opção incorreta a respeito das relações de concordância no texto abaixo. Então, meu aluno, já se prepare. A banca está pedindo a contramão. Você estuda para acertar, para aprender o correto. Só que a banca quer tirar você desse lugar, dessa área de conforto e pede para você identificar onde há o errado, o incorreto. Então, mais uma vez, assinale a opção incorreta a respeito das relações de concordância no texto abaixo. As opções ainda não foram explicitadas. Foco total no texto. Quando se pensa em classe A, vem logo à cabeça a lembrança de gente milionária, que passa todos os fins de semana em Paris e compra as melhores marcas do mundo. No entanto, nossa classe A representa apenas 5% da população e possui rendimentos bem menores do que muita gente imagina. O que acontece frequentemente é uma confusão entre o brasileiro classe A e o consumidor de luxo. Este sim, cliente de marcas sofisticadas que movimenta um mercado de 6 bilhões anuais. Uau! Ok, mas e a concordância? Vai bem nesse texto? Observe os negritados. Gente milionária a qual passa. Tudo em paz? Repare que gente está no singular e é um núcleo. Logo o verbo concorda e se concorda, harmoniza e se harmoniza, não incomoda a gramática. Muito bem, mas essa gente milionária é ela mesma que passa final de semana em Paris e é ela mesma que compra as melhores marcas do mundo. Então, compra aparece no singular porque estabelece compromisso com o mesmo núcleo, gente. Por isso, gente passa e gente compra. Até aqui algum problema? Você está observando como é fácil? Vá passo a passo porque você conseguirá alcançar. Dessa forma, você conseguirá alcançar o gabarito. Nossa classe A representa. Quem representa? Nossa classe A. Você percebeu que classe está no singular? Por esse motivo, representa. Quem representa? Ela, a classe. Beleza. Nossa classe A representa apenas 5% da população e possui rendimentos bem menores do que muita gente imagina. Esse possui não é a nossa classe A? Não é ela que possui um rendimento bem menor? Então, até dado momento, ainda reina a harmonia. Vamos continuar. O que acontece frequentemente é uma confusão entre o brasileiro classe A e o consumidor de luxo. Este sim, cliente de marcas sofisticadas que movimenta. Quem movimenta? Olha lá, agora é importante. Este sim, cliente de marcas sofisticadas, o qual movimenta até aqui, reinando a paz, um mercado de 6 bilhões anuais. Algum problema? Cláudia, parece que está tudo 10. Então vamos continuar. Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto ao substituir gente milionária por milionários, desde que se flexionasse bem também passa e compra no plural. Passam e compram. Como é que foi, Cláudia? Vamos voltar lá para o texto principal. Segunda linha. Gente milionária. Pede-se para trocar milionária por milionárias. Gente milionárias. Pode? É isso, Cláudia? Olha lá. Preserva-se a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto
ao substituir gente milionária por milionários. Deus de que se flexione, passa, compra, para passam e compra. Vamos voltar. Gente milionárias que passam todos os fins de semana em Paris e compram as melhores marcas. Será que se considerarmos gente milionárias, isso está certo? Pense bem, núcleo no singular, determinante que está relacionado com ele, pode aparecer no plural? E se puder, nós estamos com o famoso partitivo, parte no singular, parte no plural, que favorece o verbo ora no singular, ora no plural? Muito bem. Vai pensando aí, hein? Letra B. A forma verbal possui, estabelece concordância com da população. No entanto, também estaria correta a concordância com 5%, com o uso da flexão de plural, sem prejudicar a coerência do texto. Nós sabemos que possui concorda com população que está no singular. Mas eu posso falar 5% da população e possuem rendimentos? Pense, trata-se de mais um exemplo de partitivo? Muito bem, olha só, eu quero certo, eu quero errado, assinale a opção incorreta. E você sabe porque a letra B não está correta. Você percebeu? Nossa classe A representa apenas 5% da população e possui. O possuir, meu aluno, na verdade, não concorda com a população. Eu já tinha feito o mapeamento na leitura base. Quem possui é ela, a classe A. Só que há uma tendência a concordar com o termo mais próximo, levando produções textuais para o zero. Lembre, verbo concorda com sujeito. Nossa classe A representa, e é essa mesma classe A que possui. Logo, você não caiu na bobagem, né? E no caso de gente milionárias, pode sim, porque o implícito não está em gente milionária, está em gente milionárias e o verbo concordando com milionárias. Fora a letra B, outras possibilidades que estarão perfeitas, como estão corretas, vale a leitura. Preserva-se a coerência na argumentação, bem como a correção nas relações gramaticais do texto, ao retirar o termo nossa classe A do texto, deixando apenas subtendido na flexão de representa. Letra D. Seria preservada a coerência na argumentação com a substituição de uma confusão por confusões, desde que o verbo ser fosse usado também no plural. São confusões. E a letra E. A opção pelo uso da flexão de plural em movimenta, movimentam, preservaria a correção gramatical do texto, mas alteraria as relações significativas entre os argumentos. Esses três momentos procedem. Meu aluno, espero que você tenha entendido as questões, tenha entendido as explicações e esteja disposto a continuar essa caminhada. Pausa para você acertar aí algumas dúvidas e volte para continuarmos a nossa bateria. Até daqui a pouco.